Então, a pessoa está com falta da dopamina no ângulo certo e ela, então, se entrega a estados dopaminérgicos para se sentir viva. Vai encontrar um herói, Trump ganhou, né? É um estado dopaminérgico cego, que não enxerga o que está acontecendo e o que vem a partir disso. E porque se você fala para ela o que vem a partir disso, ela fica sem dopamina, ela não consegue encontrar o equilíbrio. Tá entendendo o jogo do balance aqui que eu tô querendo te falar? Somente um ser consciente consegue lidar, não vai estar 100% perfeito. Ninguém é perfeito nesta realidade, né? Mas você vai equilibrar-se, se atingir estados de consciência. E isso leva a estados de coragem para saber o que de fato está acontecendo e não ficar inventando falsos heróis e falsas salvações em um sistema que não foi feito para isso, tá? Aí vai lá, os desejos constantes podem destruir quimicamente a nossa capacidade de sentir felicidade, enquanto nos envia para a ladeira escorregadia do vício, né? Então, nos últimos 40 anos, a legislação e os subsídios governamentais promoveram a tentação sempre disponível. Açúcar, drogas, tá? Toma isso, tá ruim, toma isso. Mídia social, pornografia, tudo isso destrói o seu cérebro, combinada com o estresse constante que a mídia promove, o sistema promove, insegurança o tempo todo. Aí perder, vai ficar sem, vai faltar, vão atacar, vai isso, vai lá. Então não tem como uma pessoa hoje que não esteja em um nível capaz de se manter em equilíbrio, de estar em condições ideais a nível cerebral, e por isso vemos hoje a grande massa completamente irracional, controle remoto, zumbizada, né? Então, além do que a comida, né? Então a pessoa acorda de manhã, toma suco de laranja, come pão, aí vem um bolo doce. Então tudo isso que no passado o corpo, sem o ataque que hoje nós temos, comeria e não teria tantos danos como o nosso corpo hoje, que não pode comer essas coisas porque ele gera efeito crônico de inflamação. Então, no passado, as pessoas comiam o certo, de manhã, exemplo, né? Já que eu não gosto de bacon, mas ovo é o ideal, né? E com quase nada de carboidrato, se vier um carboidrato da fruta, coma a fruta como um todo. Mas no passado que eles podiam comer o errado, porque o corpo, aspas, porque o corpo não estava inflamado e atacado com tantas toxinas, eles comiam o certo. E hoje, que o nosso corpo não pode comer o errado, é dito para comer o errado, né? Vê lá o youtuber lá fazendo bolinho, fazendo docinho, fazendo, né? Falando que é saudável, mas está cheio de farinha, está cheio de não sei o quê. Então, infelizmente, o nosso corpo hoje está em inflamação crônica. Se não apareceu ainda nos exames, ele está acontecendo sem dar a cara no exame, mas a pessoa já tem no seu corpo, ela já tem vários aspectos que não estão detectados da maneira como se avalia hoje, porque falta, se não for um bom médico que entende isso, pedir os exames certos, que muitos pedem, porque já estão sabendo, e a cada vez mais, ainda bem. Então, com o advento do neuromarketing, a América, né, que nós estamos falando aqui desses autores sul-americanos, a América corporativa nos aprisionou com sucesso em um ciclo infinito de desejo e consumo, do qual não há escapatória óbvia. Então, nós temos hoje um ciclo infinito de desejo e consumo, está sempre faltando alguma coisa, as pessoas estão mais sentadas do que nunca. Quem foi na academia ficou 1h30, mas depois fica o resto do dia sentado. Bom, eu fico porque eu estou na frente do computador, meu trabalho, mas toda hora eu estou andando, parece uma maluca andando sozinha, e às vezes eu vou andando e falando sozinha, mas eu estou consciente, para poder, então, sair desse estado em que nós estamos
de uma concentração de ataque de informação que também gera inflamação, fora o ataque das toxinas e fora o desequilíbrio da forma do consumo das coisas. Então, tudo isso levando para o aspecto da resistência à insulina, que é um dos aspectos mais importantes num dos cursos que está aqui, que enfoca nisso e o estuda por todos os lados, com uma grande qualidade, por sinal, para que a gente possa modular, porque que já entrou na resistência à insulina, vai ficar, quem entrou na inflamação crônica vai ficar, o que é possível é minimizar o dano. Então, controlar, reduzir, modular é o que a gente tem que fazer. Então, além de promover picos de dopamina, o consumo frequente de grandes quantidades de açúcar e carboidratos refinados, que podiam ser feitos até os anos 70, até certo ponto, né? E as pessoas eram magras e não desencadeavam essas inflamações, agora a gente já não pode, porque é feito de propósito, e esse feito de propósito, nossos corpos estão sendo conduzidos para isso por vários motivos. Um deles é o futuro da humanidade no transhumanismo, que eu já mostrei isso por vários ângulos em outros cursos. O outro é redução populacional e o outro é dar dinheiro para o sistema. Então, a glicose no sangue sobe rapidamente, levando o pâncreas a produzir mais insulina para retirar esse excesso, daí vem a resistência à insulina. A insulina é demais, só que ela não é produzida, ela não é aproveitada. Então, nós temos essas medidas, esses estudos que têm que ser feitos, e tudo isso é explicado no curso que tem o foco da resistência à insulina, para impedir que a pessoa desenvolva uma série de doenças, porque esse é o gatilho primário, e entre na diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa, que é um problema. Né? Então, no livro Metabólico, que é de outro curso, que não está aqui sendo oferecido, o Dr. Lustig descreve como essa inflamação silenciosa se espalha pelos tecidos, degradando o funcionamento normal do organismo, em vez de ser apenas um problema de quem come demais, porque esse não é o fator principal. Mesmo fazendo uma dieta super restrita, a pessoa está inflamada, e tem toda uma série de componentes associados, ela não emagrece, é uma coisa de louco. Por isso as canetinhas hoje são a salvação para os artistas de Hollywood que já não comem, né? E usam as canetinhas mágicas para ficar com aquela cara clássica de Ozempic, né? E passa a ser uma disfunção sistêmica que pode se agravar com os produtos ultraprocessados. Então, desde a agricultura cheia de toxinas, para o processamento industrial dos alimentos cheio de substâncias tóxicas que vão dar um problema no nosso corpo e nosso cérebro, desequilibrando esse ciclo, essa fase dopaminérgica e muito mais, que está nos cursos, eu não vou ficar abordando aqui, senão eu deixo vocês confusos. Então, existe uma invasão corporativa na mente, né? E o mecanismo que a gente tem que estar claro é entre o que o sistema faz conosco, as informações que chegam a nós via essas plataformas digitais, a maneira como isso nos mantém refém, o nível de informação de distração e de teste. O nível de teste que existe hoje, as pessoas ficam discutindo pela informação que lhes foi dada, né, por causa do casal lá que fez não sei o quê, porque o outro lá que casou e separou, porque então a atriz que está processando o ator lá, e que é tudo mentira, isso tudo é para causar efeitos e gerar e mensurar nas massas as reações. Então, um campo de teste enorme de informações falsas que lhes é dado algum nível de realidade para que as pessoas caiam. E isso tudo está sendo computado, mensurado, para ver o quanto dano gera efeitos nas pessoas no nível que o sistema quer. E elas caem como se a realidade que lhes é dada, esse efeito Big Brother, fosse real. Elas acreditam nas notícias como se fosse realidade. E não entende que isso daí é um Big Brother, para que se possa estudar quem está em qual estado, né?
Então, o mecanismo subjacente é simples, né? Mais eficaz, fornecer estímulos constantes e imediatos que geram micro-recompensas, picos de dopamina, seja na forma de alimentos doces, propagandas agressivas, notificações de redes sociais, compras, exigências, estados de euforia misturado com estados de depressão. Então, esse bombardeio de dopamina cria uma falsa busca pela felicidade e uma falsa busca também, ou uma busca até real, pelo falso profeta, pelo falso salvador, porque ele dá esse nível de entusiasmo e estado de excitação e sai por aí falando das novas aventuranças, como se fossem verdades e não apenas aquilo que elas são, enganações para conduzir as pessoas na direção única hoje que o sistema deseja, e é uma só. E eu venho falando sem parar.